E aí galera do YouTube, estou de volta para a gravação de mais exercícios de direito notarial e registral. Para você que não estava acompanhando, hoje é o 22º dia consecutivo de 30 da saga dos 300 exercícios de notarial e registral em um mês. Vamos lá? Vou responder questões de protesto. Hoje é dia de protesto. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do mega programa Tropa da Aprovação, que aliás vai abrir inscrições esse mês, fique ligado. Vamos lá? Questões de protesto, questões de tabelionato de protesto, portanto você tem que ter um conhecimento forte da Lei 9492. Vamos lá? Tá preparado? Então vem! Olha só. Prova para tabelionato de Minas, 3 questões sobre a finalidade do protesto. 3 questões envolvendo finalidade do protesto. Olha só, questão 211 de 300, número 1 de hoje. É finalidade do protesto assegurar direito de regresso contra os cobrigados dos títulos de crédito. Estou esperando você. E aí? É finalidade do protesto assegurar direito de regresso contra os cobrigados dos títulos de crédito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ok? Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais sobre isso. Uma das finalidades, portanto, do protesto é justamente assegurar o direito de regresso contra os cobrigados dos títulos de crédito. Show de bola? Tudo bem. Agora a questão 212 de 300, questão número 2 de hoje. É finalidade do protesto permitir a adoção de procedimento falimentar contra o devedor empresário. Questão verdadeira ou falsa? Protesto serve para permitir a adoção de procedimento falimentar contra devedor empresário? Sim ou não? E aí galera, sim ou não? Fala para mim. Questão verdadeira, também verdadeira. E vamos para a questão 213 de 300, questão número 3 de hoje. Vem comigo. Olha só, é finalidade do protesto comprovar a apresentação do título ou documento de dívida ao devedor. É finalidade do protesto comprovar a apresentação do título ou documento de dívida ao devedor. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Verdadeira. Queridos, e para reforçar a finalidade do protesto, olha só, para reforçar a finalidade do protesto, eu vou ler aqui anotações de Marta Elias Eldebes, mais uma vez Marta Elias aqui nas nossas gravações. Queridos, olha só o resumo que ela fez, super sintético sobre a finalidade do protesto. Veja só, se liga no movimento aí. Olha só. Diz Marta Elias, assim são efeitos do protesto. Primeiro, ela colocou vários, ó. Primeiro, provar inadimplência no cumprimento de uma obrigação. Provar inadimplência no cumprimento de uma obrigação, tornando indiscutível a inidoneidade do devedor. Essa é a primeira finalidade, segundo ela, provar inadimplência. Segundo, fixar o termo legal da falência, da data em que o título foi protestado. Terceiro, habilitar o credor a ingressar com pedido de falência contra o devedor de pessoa jurídica. Quarta finalidade, segundo Marta Elias, conservar o direito de regresso contra o sacado. Conservar o direito de regresso contra o sacado, endossantes e seus avalistas, segundo a lei uniforme no artigo 53 e artigo 32 da lei cambiária. Olha só, segundo Marta Elias ainda, executar judicialmente a dívida. Sexta finalidade, fixar o termo inicial da incidência de juros. Fixar o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. Sétima finalidade, interromper a prescrição. Oitava, nos casos de letra de câmbio, provar a falta ou recusa do aceite do pagamento, autorizando o ressaque de nova letra de câmbio, segundo o artigo 37 da lei cambiária. Nono, comprovar a mora do devedor fiduciante. Décimo, no contrato
de venda a crédito com reserva de domínio, comprovar a mora do comprador. Queridos, fenomenal. Eu falei rápido, mas como é vídeo, naturalmente você pode voltar e revisar aí essa lição fantástica de Marta Elias. Se ligou? Eu vou aqui então para a questão 214 de 300, questão número 4 de hoje. Vamos lá? Olha só. Questão 214, 215, 216, 217 e 218 foram cobradas na prova de tabelião do estado de São Paulo. Prova feita pela VUNESP. Vem comigo. Olha só. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço será efetuada exclusivamente a requerimento do interessado, sob responsabilidade do tabelião de protesto de título. E aí, querido, no que diz respeito à averbação ou cancelamento do protesto? No que diz respeito à averbação ou cancelamento do protesto? Me diga se essa questão é verdadeira ou falsa. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço será efetuada exclusivamente a requerimento do interessado, sob responsabilidade do tabelião de protesto de título. Galera, pode ser a requerimento ou pode ser de ofício, portanto, nos termos do artigo 25 da lei de protesto, está falsa a questão. Pode ser a requerimento ou pode ser de ofício, a averbação de erros materiais, ok? Super tranquila essa questão. Agora vamos lá. Questão número 215 de 300. Para a averbação da retificação, olha só, para a averbação da retificação, estamos falando de protesto, para a averbação da retificação, é dispensável a apresentação do documento eventualmente expedido e do documento que comprove o erro, na medida em que é efetuada de ofício pelo tabelião de protesto de títulos. Olha só, para a averbação da retificação, é dispensável a apresentação do documento, eventualmente expedido e do documento que comprove o erro, na medida em que é efetuado de ofício pelo tabelião de protesto. É lógico que essa questão, pessoal, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, está falsa. Querido, para a averbação da retificação, você vai dispensar o documento eventualmente expedido e o documento que comprova o erro? De jeito nenhum. De jeito nenhum, queridão. Sem dúvida alguma, você tem que pegar o documento eventualmente expedido para você fazer essa averbação. Se ligou? Beleza? Então vamos lá. Questão número 216 de 300, número 6 de hoje. O cancelamento do registro de protesto será solicitado ao tabelião titular. E por ele promovido. Não se admitindo que seja feito por qualquer de seus substitutos. Questão? Falsa. Galera, o cancelamento, olha só, cancelamento do registro do protesto pode ser feito pelo tabelião titular, pode ser pelo tabelião substituto ou pode ser pelo escrevente autorizado. Beleza? Essa super fácil, texto sequinho da lei de protesto. Vamos lá, questão número 217 de 300, número 7 de hoje. Ainda que a extinção da obrigação decorra de processo judicial, o documento da dívida é indispensável para fins de cancelamento de registro de protesto. Ainda que a extinção da obrigação decorra de processo judicial, o documento da dívida é indispensável para fins do cancelamento do registro do protesto. Lembre aí do 26, parágrafo 4º, e essa questão está falsa. Querido, é lógico que a lei cambiária iria estabelecer uma exceção para o caso de decisão judicial. Olha o que diz o 26, parágrafo 4º, separei para você. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou outro documento de dívida. Artigo 26, parágrafo 4º, como eu havia dito. Beleza? E vamos embora, senhores! Vamos agora para a questão número 218, número 8 de hoje. Só faltam duas para nós terminarmos o 22º dia do desafio. Para que possa ser feito o cancelamento de registro, na hipótese de protesto
em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Só mais uma para você, porque isso é texto seco, hein? Você deveria já saber na primeira. Para que possa ser feito o cancelamento do registro, na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Questão verdadeira, aliás, esse é o artigo 26, parágrafo 2º da lei 9492. Pega aí e confere, beleza? Vamos lá. Questão 219 e questão 220. Vamos embora. Vamos terminar o desafio de hoje. E lógico, se você estiver gostando, aperta o botão do curtir e escreve aqui embaixo a saga dos 300. Essa é a forma que você tem para mostrar para mim que você está gostando do trabalho que nós estamos fazendo, que aliás é absolutamente gratuito, e para que eu possa fazer outros desafios como esse. Olha só, o cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular ou por seus substitutos. Prova para tabelião do Maranhão, lá do estado de minha mãe. Galerinha, prova para tabelião do Maranhão, me diga aí. O cancelamento do registro de protesto será feito pelo tabelião titular ou por seus substitutos. E aí, lembre do artigo 26, parágrafo 5º. Questão? E aí, questão? Falsa. Querido, ele falou aqui, ó, pelo tabelião titular ou por seus substitutos, mas ele deveria ter dito ainda, pelo menos quando se trata de IEDs que cobre o texto seco, a questão não é bem elaborada, como é o caso dessa, mas ele queria que você lembrasse que é tabelião titular, tabelião substituto ou escrevente autorizado. Todos esses podem cancelar o protesto. Beleza? Vamos embora! Última questão do desafio de hoje, vem comigo! Olha só. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço de protestos poderá ser efetuada a requerimento do interessado. Sob responsabilidade deste. De novo, a averbação de retificação de erros materiais, pelo serviço de protestos poderá ser efetuada a requerimento do interessado, sob responsabilidade deste. Falso só o final. É lógico que ela pode ser feita a requerimento do interessado, mas é sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos e documentos. Se ligou no movimento? Tudo isso nos termos do artigo 25. Beleza? Esse foi o desafio de hoje, parte 22 de 30. Amanhã eu estou de volta para o 23º dia consecutivo. Chame seus amigos, marque eles aqui embaixo. Tamo junto, até amanhã, queridão!